Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Pro, produção da TMD, com oferecimento da RMC Contabilidade Consultiva. Eu sou a Mário Fernandes. E eu sou o Maurício Valente. Esse é o Papo Pro. Nosso convidado de hoje tem só 23 anos, é autodidata, tem 10 anos atuando no mercado como filmmaker. É o namorado da Carol. Nosso convidado de hoje é o Pedro Cruz. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, Mário. Obrigado, Maurício. E vamos conversar. Tem muita coisa para esclarecer, né? Muita gente não entende muito sobre a nossa área. Então, estou feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Vamos. A gente que agradece, Pedro. E a gente quer começar pelo começo, tá? A gente viu aqui, tu tem 23 anos e já está 10 no mercado, então começou cedo, né? Fala um pouquinho pra gente como foi esse começo, o que te levou a esse mercado, a essa profissão. Conta pra gente um pouco da tua história, como começou lá atrás. É importante assim, falar disso porque quem entra hoje tem uma referência maior, né? Tem uma referência de pessoas que estão no ramo, que pode ali inspirar de alguma maneira e ver como é que faz. No meu caso, não. Eu não sabia nem que ia trabalhar com isso. Foi só uma paixão. Simplesmente assim, eu lembro de... Eu tenho essa memória, eu queria ter foto disso, cara. Deu muito pequeno, com uma caixa de leite no ombro, eu coloquei aquele Motorola que abria assim, sabe? Botei a telinha, ficava aqui dentro de casa brincando com aquilo, porque eu vi o pessoal da BMTV na rua com isso, e aí eu assistia, eu gostava quando, por exemplo, no Faustão, aparecia lá as câmeras, e aí naturalmente eu comecei a gostar disso e querer estar ali, sabe? E, inclusive foi difícil de ter aceitação, por exemplo, dos meus pais, entendeu? Porque não é uma profissão comum, né? E não tem referência de sucesso, por exemplo, perto, né, naquela época, nessa área. Então a gente começou dessa forma, com uma paixão. E aí eu era um cara muito tímido, muito. Eu tinha vergonha, por exemplo, de alguns parentes meus. Então aí eu descobri o YouTube, né? Na média de 2013, eu acho. E aí eu descobri que lá a gente podia pesquisar tutorial, qualquer coisa. E aí eu comecei a pesquisar como perder a timidez. E eu achei um vídeo que falava você falar para o espelho, falar para a câmera, e você se assistir. E aí, junto com isso, eu vi alguns canais de pessoal que fazia vídeo falando para a câmera, e eu fiz um canal, né, para me poder desenvolver isso. Pensando nisso, e aí juntando a paixão e tudo isso, eu comecei a estudar. E aí eu tive que aprender a editar, filmar, tudo com o celular na época. Tinha poucos canais que ensinavam sobre isso, então tive que ver alguns vídeos, às vezes até de fora, com a legenda traduzida. E aí a gente começou. Aí logo a gente foi chamado para trabalhar na TV local, né? A gente começou a trabalhar e aí a gente começou a se profissionalizar. Foi quando eu cheguei no Portal Tailândia, né? Que ali eu passei 3 anos com o Cleito, com o Naldo, que ali a gente pôde aprender bastante, cara. Bastante mesmo. Os caras não tinha medo de trazer o conhecimento pra gente, né? Então eu aprendi bastante lá, né? E ali eu desenvolvi. E a gente começou por aí. Foi onde eu comecei a ganhar dinheiro, foi quando eu entrei nesses meios. Uma dúvida aqui é, hoje, claro, outra realidade, hoje todo celular tem câmera, enfim, tudo modernizou, tudo ficou diferente. Mas lá atrás teve muitos desafios mesmo, desafio até do primeiro aparelho, da primeira câmera, do primeiro celular com fotografia, enfim. Conta pra gente sobre exatamente esses desafios lá do começo. Cara, eu sonhava, a câmera que todo mundo tinha o sonho de ter naquela época, assim, quem tava entrando, era a Canon T3i, né? E eu tinha um meu irmão que tinha um iPhone, né? Meu irmão mais velho, já era de maior, tinha conseguido comprar, então aí eu comecei a usar o celular dele, me ajudava em relação a isso. Até que quando eu entrei, comecei a trabalhar, cara, eu não pensei em roupa, não pensei em nada, eu só queria minha câmera. Foi o meu primeiro objetivo, eu guardei tudo que eu tinha para aquilo. E aí eu consegui comprar minha primeira câmera, a T3i, né? E aí pra mim, cara, já era uma coisa de cinema, na que eu via o desfoque, caraca, na época o iPhone não tinha, né? Sim. Então foi assim que a gente começou, com essa câmera, e a gente começou aí, aos poucos a gente foi melhorando. Sim. E falou uma coisa que eu achei interessante, que é a questão de referência. Né? 10 anos atrás eu não tinha uma referência, e hoje tu já consegue enxergar referências nesse mercado, tanto no mercado mais local e mais voltado para a área de publicidade ou de eventos, que eu acho que é muito hoje o teu forte, da tua realidade, né?
e tanto numa maneira mais geral, enquanto cineasta, enquanto alguém que filma e faz filmes de uma maneira geral. Tu tem essas referências para passar pra gente? Até corrigindo aqui, não é que eu não tinha referência. Mas era mais difícil, né? Era um pouco inacessível, tipo isso, Sim. entendeu? Uhum. Tinha, por exemplo, o Marcos aqui, Sim. um excelente profissional na época, que fazia bastante coisa, e ele era uma referência que eu via ali o que ele fazia e parecia inacessível, questão de edição e tudo isso. E hoje você consegue ter acesso a produzir de uma forma mais rápida, simples, que traga um bom resultado. Mas em relação à referência, foi um pouco difícil para mim, eu relacionar essa minha paixão com o que eu queria para minha vida. Por quê? Por causa da referência. Sim. Porque eu precisava ver alguém que estava dando certo, construindo uma vida com isso, né? Vivendo bem, e eu não via. Sim. Né? Então eu tentei até fugir um pouco dessa área, por mais que eu gostasse, tentei abrir alguns negócios, empreender, fazer um... Só que, cara, nunca deu certo nada, sabe? Eu creio que eu fui chamado para isso, eu nasci para isso, sabe? Uhum. E aí, quando eu saí do Portal Tailândia, eu fui convidado para trabalhar numa campanha política na cidade de Rio Maria. Chegando lá, cara, tinha câmera de cinema, tinha coisa absurda, e os caras perguntaram, você sabe usar? Eu falei, sei. Aí eu fui pro banheiro, pesquisar tutorial, eu aprendi, então ali começou a destravar minha mente. Eu falei, cara, tem como dar certo, tem como fazer acontecer, eu construí uma vida com isso aqui. E aí eu comecei a ter mais amigos na região, que estavam já um pouco mais avançados nisso, que estavam vivendo bem, já tinham conseguido conquistar sua casa, seu carro, estavam vivendo tranquilo. Então aí eu comecei a me inspirar, eu falei, agora eu preciso focar nisso aqui. E aí foi quando isso aconteceu. Isso não tem tanto tempo. Isso foi, eu acho que em 2020. 2019 e 20, por aí. Sim. Às vezes até a gente não percebe, mas acho que cada pessoa tem um dom. Tu vê uma criança pequena, começa a ter mais a habilidade, alguma coisa relacionada à área da saúde. Enfim, o outro da área do direito. E aí, no caso, aí, como você comentou, a respeito, até pela questão da tua idade na época, com 13 anos, tu já tem uma paixão, um hobby em si, com câmera, com filmagem, com foto, já é uma coisa assim, diferente. Sim. E assim, bem interessante mesmo, porque hoje em dia, com os veículos de comunicação cada vez mais atuantes, tem muita gente que está sonhando cada vez mais com isso. Dá um conselho aí para quem é muito novo, e quer começar a filmar ou a bater foto, e como fazer disso uma profissão. Cara, um conselho que eu posso dar é o seguinte: como ficou fácil o acesso à informação, né, a aprender, a pessoa se satisfaz rápido com o que ela sabe. E ela acaba não indo para um estágio de profissionalização disso. Porque, tipo assim, a gente usa esse discurso de tipo assim, eu não preciso fazer a faculdade, eu não preciso me formar em algo, então essa área aqui, eu acho que é isso que eu quero, já que é um negócio fácil. Né? Só que você precisa, para você chegar num nível maior, onde você vai conseguir ganhar bem, você precisa se profissionalizar estudando como se fosse uma faculdade. Então, esse é o conselho: estude, gaste tempo mesmo, anos, horas, noite, invista tempo, busque conteúdo e não fique paralisado com aquilo que você sabe. Né? Excelente. E assim, eu aproveito um pouquinho mais desse gancho de questão de referência. Tu já se deu conta de que hoje tu és a referência de quem está começando? Eu vou te dizer isso por quê? Porque a gente tem aqui uma equipe que quando eu falei no nome de trazer para cá, todo mundo, Pedro Cruz, ele é bom, ele é o cara, entendeu? Então, tipo assim, e não é só da minha equipe que eu já ouvi isso, eu já ouvi isso de muita gente, né? Então, tu já caiu nessa ficha de que hoje tu é a referência da próxima geração? Cara, sim, de certa forma sim, né? Por quê? Porque, cara, a gente vê nessa área muita gente orgulhosa, sabe? Muita gente, assim, que às vezes, por conseguir se profissionalizar e ver pessoas conversando ali, ela tem aquela barreira, sabe? E eu nunca tive essa barreira. Todo mundo que apareceu, que eu vi, eu troco ideia. Então, eu começo a ter um diálogo e eu sempre ouço que eu sou uma referência. Uhum. Então, aí eu comecei a aprender, a entender que tem uma responsabilidade nisso e eu preciso continuar evoluindo para me continuar sendo essa referência. Perfeito. E eu creio que um dos motivos dessa referência
exatamente o que você falou na resposta anterior, buscar o conhecimento. O conhecimento, ele nunca vai topar, tu nunca vai chegar no máximo do teu conhecimento. Eu não vou falar valores porque eu li recentemente um cara que eu acompanho no YouTube, e ele estava saindo do Brasil para fazer um curso de cineasta nos Estados Unidos. E ele foi questionado a respeito sobre a necessidade. Poxa, tu já é muito bom, para que tu vai fazer um negócio desse? Era um valor altíssimo, né? Era em dólar, era um valor altíssimo. E aí o cara falou, se eu sou bom com o que eu já aprendi aqui, agora tu imagina com o que eu tenho a aprender lá. Então, o que foi colocado aqui? Buscar conhecimento é essencial. Hoje, o que o Pedro busca de conhecimento e de referência para alcançar alguma coisa lá na frente maior? Atualmente, Maurício, eu tenho buscado conhecimento não necessariamente naquilo que eu produzo e tal. Isso, claro que é constante, a gente está aprendendo aqui, vendo vídeo, tudo isso. Mas eu tenho buscado entender essa mente de empreendedor e não de um profissional apenas que presta serviço, sabe? A gente acaba, às vezes, não conseguindo separar isso, né? Que é um negócio. Então, você precisa ter organização financeira, você precisa saber se vender, você precisa saber se comportar, e tudo isso a gente precisa aprender, ninguém nasce sabendo. Então, ultimamente, eu tenho focado um pouco mais nisso. Eu tenho buscado desenvolver mais isso para eu poder ser mais, eu acredito que, próspero nessa área. E essa é uma coisa que muito profissional liberal acaba deixando de lado, né? Tem muito profissional liberal que acaba pensando, não, eu tenho que fazer o meu, eu vou ter que fazer o que eu sou bom e que várias coisas vão fluir. As coisas podem fluir, mas elas vão fluir de uma maneira muito melhor se tu entender que aquilo ali é o teu negócio e que por mais que tu seja uma única pessoa, tu ainda és uma pessoa que é uma microempresa de uma pessoa só. Sim. Né? Isso é excelente porque tu demonstra uma visão muito mais mercadológica do que alguns outros profissionais que não têm essa mesma visão, né? E então vamos lá, vamos passar um pouquinho agora para a parte um pouco mais técnica. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem aquele parente chato que às vezes olha para ti e fala assim, Pedro, aproveita aí que tu tá aí. Não, bate só uma foto do meu evento, meu aniversário, filma aqui para mim exatamente sem entender que aquilo ali é o trabalho, é uma fonte de renda. Vou dar um exemplo, um amigo que é advogado, aproveita aqui, olha meu processo. Só que aquilo ali tem um custo. Para ti também, no caso, tem investido em câmera, em celular, em tudo, é um investimento. Tem muita gente assim da família, ou até amigo assim que pede isso assim sem noção. Eu até brinco, né? Que é igual você pedir carona pro mototáxi, não faz sentido. Exatamente. Mas acontece bem pouco, sabe? Bem pouco, assim, porque minha família não tem tanto... A gente é bem separado, tipo assim, a minha família em Tailândia mesmo é bem pequena, entendeu? É só a minha casa e pronto. Sim. Então, assim, acaba que às vezes acontece isso com amigos, né? A gente às vezes faz um negócio legal ali e tal, mas, detalhe, por um tempo eu achei isso chato, sabe? Eu achei isso chato, eu relutei com isso, com muitas coisas. Só que, cara, depois que eu entendi que eu fui feito para isso, que as pessoas vão me ver assim, e acabou. Bora pra cima, e o que aparecer, bora fazer, não tem esse negócio, sabe? Show, Bacana. Tá, agora vamos passar um pouquinho mais para a parte um pouquinho mais técnica, tá? E aí, como aqui o Maurício só está levantando essa questão de filma um pouquinho para mim, não sei o quê, as pessoas muitas vezes não entendem o trabalho que dá a construção de um vídeo, de um filme, de uma campanha, etc. Né? E aí eu quero que tu traga um pouquinho dessa realidade, de como é que aquele momento ali de filmagem ele é só uma etapa do processo, né? E o processo é muito maior do que isso. Conta um pouquinho pra gente do processo, vamos se concentrar aqui numa campanha publicitária, por exemplo, tá? Como é que é o processo do pré, do durante e do pós de uma campanha publicitária? Assim, só para me dar o contexto, eu basicamente não faço campanha publicitária em Tailândia. Pouco faço. Sim. Quando eu faço é na região. Quando eu faço na região, são agências que me contratam. Sim. Então, como é que funciona? O normal, né? No mercado todo a agência, ela agenciar, ela criar a ideia, roteirizar tudo isso, e o produtor só chega e produz. Sim. Então, o que acontece com a minha fase de produção aí, no caso? Quando eu chego, por exemplo, em Paragominas, eu tenho uma parceria com a agência Pose, que a gente sempre está lá. A gente chega, eu chego de manhã, por exemplo,
E aí a gente senta para conversar as ideias. E aí eu começo a adaptar. Aqui a gente vai tendo essa troca e a gente vai desenvolvendo a ideia, né? Só que a ideia já foi criada por eles. Sim. E aí, dessa fase, a gente tem aí 1h30, 2 horas de reunião para alinhar todas as ideias dos vídeos, roteiro. E daí a gente vai para a rua. A gente vai para a rua gravar, para o estúdio. A gente vai captar. E às vezes no estúdio a ideia muda, às vezes por causa de um problema, às vezes por causa de várias coisas. Isso acontece, a gente vai mudando e aí depois aí para edição, né? Para edição a gente já sabe o que vai fazer, então fica um pouco mais fácil, né? Só que assim, a parte complexa de tudo isso vai do cliente, né? Por exemplo, se você quer fazer tem uma super ideia, então você tem que dar um super dinheiro para dar um super tempo para que a gente faça algo legal. Sim. Se você quer algo básico, ali mais simples, aí é um pouco menos complexo, né? E a gente acaba fazendo. Sim. Então hoje você pode dizer que o teu principal nicho é evento? Cara, oscila bastante, sabe? Às vezes tem mês que é mais evento, às vezes tem mês que é mais publicidade. Fica difícil dizer. Eu quero chegar ao momento de eu poder nichar, né? Nichar mesmo 100%. Nas grandes cidades já tem gente que faz, por exemplo, só casamento. O cara faz só casamento, faz só 15 anos. Só que, por a demanda ser pouca, né? A gente conseguir fazer uma renda legal, a gente acaba fazendo um pouquinho ali de tudo. E é muito diferente trabalhar em evento e trabalhar em publicidade? Cara, é muito diferente, sim. E eu acabo gostando mais de evento. Porque tem um pouco do envolvimento ali emocional, né? E eu consigo ser um pouco mais cinematográfico. Quando se fala de publicidade, quando eu vou fazer um vídeo, o que importa não é o melhor efeito, o melhor ângulo. O que importa é se aquilo vai vender. Sim. Então, às vezes, o cliente quer fazer uma super coisa e fala, cara, aqui precisa ser feito algo mais simples. Se você quer vender com isso aqui, você precisa fazer algo mais simples. Já a questão dos eventos, eu consigo fazer essa super produção, eu consigo implementar emoção no vídeo, né? Que é o que eu mais amo fazer, cara. Eu acho que se eu pudesse, assim, fechar totalmente, o que é que eu amo fazer? Eu gosto de emocionar, sabe? Com aquilo que eu faço. Para mim, a maior satisfação é essa. Então, é diferente, sim. Essa é a pergunta. E aproveitando, quais as principais técnicas e ferramentas que tu usa exatamente para isso? Para gerar essa emoção, para gerar um impacto no final. Como tu falou, a gente falou a respeito da emoção, mas gerar um resultado excepcional, um resultado muito bom. Que principal, às vezes, até mais do que agradar o cliente, tu tem que se agradar, entendeu? Porque, volto a falar, a tua visão é que tu entregou para ele o que tu viu ali, uma emoção, um amor, um carinho, alguma coisa diferente. Conta para mim quais são essas ferramentas, até algo interessante, porque assim, não necessariamente se o evento foi emocionante, né, ou não, o vídeo ele consegue entregar isso. Tá? Se você aplicar as técnicas certas, você consegue entregar isso. Por exemplo, já fiz casamento, cara, que parecia um velório, sabe? Só que quem viu o vídeo, cara, eu vi gente chorar, por exemplo, entendeu? Sim. Por quê? Porque existe vários fatores que vão levar a isso. Que é questão... Parece algo simples, mas o enquadramento ele diz muita coisa. Se você colocar na hora certa, no momento certo, né? Ele vai dizer muita coisa, efeito sonoro, trilha sonora, e tudo isso. E o principal, como você conta aquilo, né? Se você contar de uma forma ali que inspire, existe isso. Às vezes o casamento, não necessariamente eu vou editar como ele aconteceu. Eu vou fazer no começo e fim, mas eu vou implementando ali uma história. Eu peço às vezes para ele gravar áudio, no caso, para mim adicionar ali. E aí a gente vai construindo até levar isso. Na verdade, essa pergunta ela fica até um pouco difícil de responder, Maurício, porque assim, eu estudei de uma forma muito desorganizada. Por não ter uma faculdade, eu fui assistindo aqui, assistindo ali, e eu fui aprendendo, isso ficou tão natural, que às vezes, eu estou, por exemplo, com o Gabriel, que trabalha com a gente, que a gente quer ensinar, eu quero ensinar, só que às vezes é um pouco difícil, cara, porque é muito natural para mim, entendeu? Aí eu preciso fazer, e eu me ver fazendo para me conseguir ensinar, entendeu? Bacana. Deixa eu tirar uma dúvida. Na hora a gente sabe que muito da mágica ela acontece na edição, né? Já teve algum caso que a pessoa usar muito a edição a teu favor? Vou dar um exemplo.
da resposta passada e o casamento não foi tão harmonioso. Aí tu pegou uma filmagem de uma pessoa que estava chorando ali de raiva e usou para, olha, estava chorando de felicidade. Cara, isso acontece muito, por incrível que pareça, acontece muito. Por exemplo, aquela básica mão no olho aqui assim, né? O cara coloca em câmera ali. Acho que o cara tá emocionadíssimo. Acontece bastante, a gente usa muito isso. De diversas formas, não sei nem como dizer assim, mas acontece muito isso, muito mesmo. Você pega o famoso storytelling, né? Tem que contar uma história. Exatamente. Para o vídeo, para o filme, no caso, fazer um sentido. Né? Isso é muito legal. E aí, a gente também, tu destacou outro ramo que tu já atuou também, que foi o de campanha política. E aí eu não quero entrar na parte política, eu quero entrar na parte de produção. Cara, qual o tamanho da diferença e o tamanho do desafio? Porque eu imagino que sejam 45 dias de loucura, que tu não deve dormir durante os 45 dias de campanha. Qual o tamanho do BO que é fazer a produção de uma campanha política? Eu fiz uma campanha política que eu falei, nunca mais eu faço campanha política, que foi em Rio Maria. E depois já fez quando... Fiz. Mas foi um terrorismo absurdo, porque a concorrente, o filho dela, ele tinha sido preso por narcotráfico. Eita. E ele estava investindo na campanha. E o nosso candidato queria que a gente batesse forte na mídia nele. E quem é que acabava sofrendo com isso? Não era o candidato, era nós. Então, assim, a gente sofreu diversas perseguições mesmo, sabe? De tipo assim, às vezes a gente terminava de trabalhar 2, 3 da manhã, ia pela frente da casa que a gente ficava. E uma vez passou um carro lá que se a gente não tivesse, tipo, colado no muro atrás, assim, ele tinha atropelado nós. Então a gente sofreu coisas absurdas. Então, assim, vai de todo o desafio em questão de tempo até esse tipo de coisas que acontecem. Porque, querendo ou não também, eu sempre estou com o candidato. E o candidato, ele sofre uma tensão política que, dependendo do cenário que você estiver trabalhando, você também corre riscos, né? Então, tem bastante... Sobre essa campanha específica, se a gente fosse fazer aqui, a gente ia fazer um podcast. Só de terrorismo. Não, imagina o tamanho da coisa. Não, imagina o tamanho da pressão, não só externa, mas interna, porque tu precisa gravar, editar, soltar nas redes sociais, tudo em um espaço de tempo cada vez mais curto. Porque imagina, se em 2020 a gente já estava em época de redes sociais e tudo mais, cada campanha que passa cada 2 anos, as redes sociais ganham mais força e elas ganham cada vez mais velocidade. Então, se tu não for ligeiro, a pressão vai aumentar cada vez mais. E principalmente assim, dependendo do cenário que você estiver trabalhando, se você tiver um candidato ali que está meio lutando para entrar no jogo, o abalo emocional é muito grande, né? Principalmente o candidato, ele derrama isso tudo da gente, entendeu? Então, por aí, rodando por aí, fazendo esse tipo de trabalho, a gente ouviu tanta coisa já, sabe? Porque a pessoa deposita a campanha totalmente em nós. E claro que tem a responsabilidade, né? Sim. Mas acaba tendo essas barreiras também. E creio que um grande desafio é exatamente esse. Eu acho que a maioria do trabalho que você acaba fazendo, tem muita responsabilidade é tua. Sim. Nesse especificamente, tu acaba dependendo muito do emocional, enfim, das pessoas, do candidato em si, né? Do posicionamento dele, do que ele falou, de como ele se portou em determinada situação e não depende muito de ti. Então eu acho que isso é um grande desafio aí, porque tá tudo maravilhoso. Se lá no final der algum problema, ele falou alguma coisa que não rendeu para ele positivamente, ele ainda vai falar que que a campanha não foi bem feita. É perfeito. Acontece isso mesmo, aconteceu, exatamente, você descreveu. E, cara, inclusive nessa campanha, assim, quem estava trabalhando na região, nessa campanha em Rio Maria, cara, todo mundo ficava maravilhado com o que produzia, que nós estávamos com uma equipe, assim, absurda, você não tem noção, coisas de cinema, vídeo viralizando e tudo. E tinha uma equipe que era do lado do prefeito, que eles queriam colocar uma outra equipe para eles pegarem uma ponta. Então eles ficavam queimando a gente pro prefeito, moço. Era um negócio terrível. Foi um aprendizado. Foi um aprendizado, não aceitar qualquer campanha. Eu recebi a proposta para fazer uma campanha nessa campanha política agora, para prefeito, que eu ia fazer sozinho, uma cidade bem pequenininha. Eu não fui, cara. Financeiramente era muito interessante, mas não fui. Não, mas diga o tamanho da pressão para uma pessoa só, que geralmente é uma equipe que tu... Sim. A última campanha que tu trabalhou, quantas pessoas eram na tua equipe? 2 pessoas. Eu achei que eu ia falar 20. Eu cheguei a falar
umas 4, 5, sei lá, 2 pessoas e foi uma baita produção. Cá entre nós eu acompanhei, eu acompanho o teu perfil, né? Eu já acompanho tua carreira desde o Poder pelo Pauta da Tailândia, né? Eu acompanhei e foi uma baita de uma campanha bem feita pra caramba e por 2 pessoas, né? Sim. Então acho que fica aqui o elogio, né? Obrigado. Mais uma vez. Tá cansado de ouvir me elogiando o teu trabalho. Fica até. Até parecendo puxação de saco, mas realmente o Pedro é o melhor que a gente tem aqui, o melhor que a gente tem no mercado. Né? E, Pedro, assim, enquanto profissional, quando tu assiste qualquer coisa, tu assiste com um olhar crítico, pensando assim, pô, o cara filmou desse jeito. Imagina tu tá assistindo um filme. Vou sentar e assistir um filme pra relaxar. Tu consegue sentar e assistir um filme sem analisar o que tu tá assistindo? Cara, hoje um pouco mais. Hoje um pouco mais. Hoje às vezes eu nem ligo, mas antes eu totalmente, principalmente naquele começo aí da paixão mesmo, eu lembro de tipo assim, eu tava andando na rua, eu tava andando assim, ó, eu tava olhando o movimento e como tá formando ali a imagem, sabe? No meu olhar. Sim. Então assim, nesse ponto a gente já chegou assim, chegou um tempo que eu passei, eu acho que uns 3 anos, cara, que eu não conseguia, eu começava a assistir o filme e eu falava, vou prestar atenção na história. E terminava... sem entender nada e olhando como foi tudo feito e tal. E é legal. E de certa forma também a gente até consegue, às vezes, prever algumas coisas, porque no cinema, igual, por exemplo, a jornada do herói, né? Todo mundo sabe como é que é construída. Então, de acordo com o que a gente vai assistindo, a gente vai vendo o ângulo, a gente mais ou menos prevê um pouquinho como onde o cara vai chegar. Sim. É legal isso também. É bacana. E assim, vou aproveitar que já puxei papo de cinema também. Tu deve ter alguns diretores favoritos, né, que tu admira o trabalho, então tu acaba se baseando para isso. Tu tem algum diretor favorito, algum grupo de diretores favoritos aí que tu... Vou te falar algo que vai te surpreender. Pode falar. Eu não assisto filme. Porra, Caramba. Eu não assisto filme. Tu fala Titanic, nunca assisti. Nunca assisti. Porque quando eu comecei a ter essa barreira, eu criei essa cultura. Sim. Entendeu? Então eu passei a consumir o trabalho cinematográfico em outras áreas que não é o cinema. Sim. Entendeu? Eu assisto bastante, às vezes, documentário, né? Ultimamente também não, mas eu assisto muito conteúdo só na internet mesmo, YouTube e tal, e eu aprendo observando. Sim. Entendeu? É bacana porque é uma visão diferente, né? É uma visão completamente diferente, porque a gente imagina que quem trabalha no audiovisual consome e, como eu te falei, consome já de forma até crítica, né? E acaba consumindo bastante coisa. E é bacana enxergar de uma maneira diferente. Eu me considero assim um cara bruto nessa área, assim, sabe? Eu não sei te dizer muitos termos técnicos, eu só sei fazer. Eu não sei não sei muito essas partes mais complicadas, eu só sei fazer, cara. Eu observo e faço e pronto, entendeu? Às vezes eu assisto o conteúdo e eu aprendo ali, como ele falou ali de uma forma mais... com linguagem cinematográfica, eu entendo tudo, mas na hora de botar em prática, na hora de ensinar, na hora de mostrar para alguém, eu faço do meu jeito. Sim. Então eu sou um pouco bruto com isso, assim, sabe? Em relação a isso, tu já sentiu que alguém te olhou diferente por não usar termo técnico? Tipo, digamos que você vai chegar para fazer uma campanha, para fazer um trabalho fora. E aí, por tu não usar um termo técnico, por exatamente trabalhar dessa forma que tu tá falando, já sentiu resistência? Sim, tipo assim, a ponto de eu ter que provar, entendeu? De eu chegar no lugar e às vezes, tipo assim, o cara que tá ali trabalhando comigo, ele acaba falando assim pra quem tá nos contratando, né? Pô, esse rapaz aí não segue, entendeu? Hoje em dia não, porque tem rede social, né? Sim. A pessoa vê tudo na rede social, mas no começo, que eu quase não postava na rede social assim, os trabalhos, tinha um pouco dessa falta de confiança. E aí eu precisava provar com material. E eu só falava, cara, só deixa que eu faço. Tipo assim, algumas vezes eu tive que fazer assim, ó, se você não gostar, você não paga, deixa eu fazer, entendeu? E aí eu faço e o cara acaba gostando, com certeza. Mas tem esse desafio, sim. E 2 pontos também, né? Um é a idade, você é novo, então acaba que esse menino não tem experiência, Isso. então não sabe fazer as coisas, caiu de paraquedas aqui. E 2, hoje em dia tem muito material de qualidade hoje que é muito caro. E aí o pessoal, como estou falando, às vezes o cara não tem tanto conhecimento, só que ele comprou a melhor máquina do mercado. E aí o que acontece? Só porque o cara chega com uma máquina muito boa, que significa que ele é o melhor do mercado. Não. Aí se o cara não adianta o cara ter uma excelente máquina, se não tem a técnica, que é o principal. Tu tem uma Ferrari e não saber dirigir. E assim,
Até aprofundando um pouco mais nesse assunto, hoje em dia o que eu tenho investido em mim é em posicionamento, investimento, em se comportar de uma forma melhor. Porque, como eu te falei, isso é da minha natureza, eu sou bruto, cara. Bruto assim, no sentido de simples, entendeu? Sim. Sou um cara mais cruzão assim com as coisas. Só que tem a questão do pré-conceito que a pessoa tem de você. Sim. A pessoa te olha, ela vai te analisar e vai criar um conceito de ti previamente. Então, se você estiver bem apresentado, se você chegar com bastante equipamento, é um tipo de coisa que vai gerar primeiro essa confiança inicial para você. Gera uma sensação de autoridade, né? Sim, sim. Exatamente, que o profissional precisa gerar a sensação de autoridade para criar confiança no mercado. Exatamente. E essa questão de posicionamento é muito importante, como tu falou. Precisa criar o teu posicionamento, precisa criar o teu branding, a tua marca. Perfeito. Né, que é o que principal que vai te gerar valor. Enfim, estou chovendo numa olhada porque eu sei que tu já sabe disso. Mas isso é muito importante saber que tu está evoluindo nessa área também. Sim, inclusive, assim, eu ouço muito, tu é o melhor da região, tu é o melhor disso, daquilo. E na verdade, o que acontece é o seguinte, eu até postei esses dias isso no Instagram, eu não sou o melhor da região, eu conheço, sou amigo de caras que são muito melhor que eu tecnicamente, só que eles não conseguem se posicionar como eu me posiciono, eles não conseguem fazer o network como eu consigo. Então é aquilo que eu falei no começo, é você entender o papo um pouco mais de empreendedor, de ter essa visão fora a paixão do que você faz, né? E conseguir fazer o trabalho dessa maneira. E é isso que vem trazendo essas impressões sobre a gente também. Tive uma dúvida a respeito de investimento. A gente sabe que essa parte audiovisual ela chega a ser onerosa. Uma pessoa que vai comprar o melhor telefone, o iPhone 16 Pro Max, que não tem tanto conhecimento, e uma pessoa que tem muito mais conhecimento, com, sei lá, um iPhone bem mais antigo, ele consegue tirar o mesmo resultado ou não? O equipamento ele faz uma diferença, sabe? Isso deu exemplo em telefone, mas ela replica aí para câmera, para qualquer outro aparelho. Isso é um pouco relativo assim, depende do que você está fazendo. Tem coisas que você vai estar fazendo que você precisa de, por exemplo, se você for fazer um clipe, um exemplo, ou dependendo do que você for fazer algo relacionado a estúdio, entendeu? Aí já você vai ficar um pouco limitado. Mas se você pegar aquilo que precisa ser feito e você trazer para um outro contexto, fazer algo mais na rua, por exemplo, você consegue fazer algo melhor. Com as técnicas certas, fazendo tudo certinho, com certeza, sem dúvida. E aí eu vou até aproveitar o gancho do Maurício aqui e fazer uma pergunta parecida, mas um pouquinho mais objetiva. Quantos por cento é equipamento, quantos por cento é técnica? Cara, na tua opinião? Na minha opinião, eu acho que 70% é técnica. Detalhe, atualmente, vamos falar aqui desse assunto porque eu acho que os clientes não vão entender. Não se preocupa, pode falar. Eu não vou me queimar tanto. Mas eu tenho uma 50mm, cara. Só. Sim. E é isso, cara. E aí tem gente que chega comigo e aí, tipo assim, quando eu tô com o profissional, o cara, caraca, como é que tu consegue? Técnica. Entendeu? 50mm, pra quem não sabe, é uma lente de... Eu acho que você vai comprar usada como eu comprei, de R$800. Obviamente a gente tá numa transição e tal, mas sim, é isso. Entendeu? E a gente tem conseguido produzir com isso e a técnica tem sobressaído. Sim. Fica até uma dica aí também, né? Quem está assistindo, que antes de buscar recurso financeiro para investir um excelente material, o principal é exatamente o estudo, tentar buscar técnica, buscar conhecimento, enfim, tem milhão de maneiras aí, desde livros até conteúdo na internet, para buscar, para principalmente ter a técnica, para depois que tu tiver a técnica, fazer um investimento num equipamento aí de qualidade para poder conseguir tirar dele o que a pessoa está buscando. Não é mais ou menos isso? É isso, e assim, inclusive, o Amário, vocês são empresários, investidores nesse sentido, e vocês sabem como a gente está carecendo de profissionais, né? Muitas vezes não só de profissionais, mas de pessoas disponíveis a aprender. Sim. Né? Então, assim, hoje em dia, na cidade, você que quer entrar nessa área, você tem meios de começar com pessoas que estão a fim de te ajudar. Sim. Entendeu? Com estrutura, com conhecimento, com vida na praça, só que você precisa querer. Você precisa ter um coração ensinável e ir para cima. É isso.
vontade de aprender faz muita diferença. Pode ter certeza disso. Exato. Então, Pedro, a gente vai caminhando para o fim do nosso papo e agora eu quero primeiramente te agradecer a disponibilidade, agradecer por estar aqui com a gente e abrir agora a câmera e o microfone para tu dar o teu recado, dizer como as pessoas podem te achar, tuas redes sociais, número de telefone, o que tu quiser, pode ficar à vontade. Invadindo o nosso próprio vídeo para lembrar você do TMD Connect, o primeiro evento de marketing de Tailândia, que vai acontecer no dia 22 de fevereiro, a partir das 15 horas no Centro Empresarial de Tailândia. Palestras, workshops e muito network para você se comunicar com as mentes que movem o mercado de Tailândia. Mas corre porque as vagas são limitadas. O link está aqui na descrição. Vai lá! Obrigado, Amário, obrigado, Maurício, pelo espaço, né? Muito bom bater esse assunto assim com pessoas que também trabalham com essa área, sabe? Eu sinto um pouco falta disso às vezes. E é muito bom poder estar aqui conversando com vocês e compartilhar para o público. Eu sou o Pedro Luz, você já deve ter me conhecido, porque você chegou até aqui no final do podcast. Trabalho com essa área de fotografia e filmagem há 10 anos. Tenho um Instagram chamado Pedro dos Filmes, onde eu posto bastante coisa. Estou criando conteúdos agora também, extra trabalho, que você pode acompanhar. Eu só peço que você dê uma olhada no meu material. E se você, de repente, precisar, estamos disponíveis aí para emocionar com o seu evento ou conseguir levar à venda, né, com o seu produto, com os seus negócios. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e obrigado a vocês também. Obrigado. Obrigadão, Pedro. Obrigado mesmo. Obrigado a todos que acompanham a gente no Papo Pro e sigam nossas redes sociais para acompanhar tudo que a gente faz também por trás do Bastidores. Quero agradecer também, obrigado Maurício, obrigado Pedro pela presença, obrigado à minha equipe da TMD, mais uma gravação aqui do Papo Pro e obrigado à RMC Contabilidade Consultiva que nos cede o espaço para gravar o programa aqui para vocês, esse espaço maravilhoso, lindo, iluminado, que você pode vir conhecer aqui também, beleza? Obrigado pessoal, obrigado, vejo você na próxima semana em mais um Papo Pro, valeu!